E vem conferir qual seria o final alternativo de Hunter x Hunter. E se tem uma obra que muita gente não consegue imaginar o final, essa obra é Hunter x Hunter. Até pela forma como o Yoshihiro Togashi escreve essa obra. Da forma como ele escreve, parece que Hunter x Hunter é aquele mangá que poderia durar infinitamente. Mas obviamente, até o Togashi não quer que isso aconteça. Até ele tem a vontade, o sentimento que o mangá se encerre. E numa entrevista recentemente que ele deu ao Japão, ele mencionou sobre isso. Ele falou sobre quais seriam os finais da obra e um final alternativo caso ele venha a falecer antes dele conseguir encerrar sua obra. Vale destacar, Hunter x Hunter é um mangá que ele é um mangá muito longevo, tem nesse momento 37 volumes, mas ele tem uma grande quantidade de atos. E a grande quantidade de atos que esse mangá acaba tendo, que seriam as suas pausas, seriam por causa da saúde do Yoshihiro Togashi. Ele tem muita dificuldade de ficar sentado por horas escrevendo e desenhando. Então por causa disso, ele tem que fazer longas pausas, aí depois de um tempo ele volta, escreve um volume, para de novo, escreve alguns capítulos e para, exatamente por causa da sua saúde. E isso acaba, obviamente, afetando a continuidade da obra. Até por causa disso, ele deu essa declaração falando que talvez ele não saiba se ele vai conseguir terminar a obra, se ele vai ter, por algum motivo ou outro, ele não vai conseguir encerrar. E aí ele falou quais são as porcentagens que ele acredita de satisfação dos seus 3 primeiros finais, que seria o final A, B e C, que ele tem como possibilidade para criar, e o final D, que seria esse final caso ele viesse a falecer. Esse final D, ele não falou qual era a porcentagem, mas ele contou totalmente qual vai ser o final, caso isso chegue a acontecer. Então primeiro eu vou falar qual é a porcentagem do final A, B e C, e depois eu vou descrever o que ele falou e como seria o final de mangá de Hunter x Hunter, caso ele venha a falecer. Bom, o final A, ele falou que ele acredita que teria 50% de aprovação, de ser algo satisfatório, e 20% de ser algo que seria insatisfatório. Esses últimos 30% que falta, eu acredito que ele não mencionou, mas eu acredito que ele está falando que seria aquele povo neutro, que nem não gostou e nem gostou da obra. E ele acredita que esse final seria a primeira opção que ele coloca como A, porque seria um final que seria até certo ponto algo que teria menos insatisfação do público, e para ele, de modo geral, ele acredita que esse final traria menos crítica para ele. Então esse final seria meio que um final seguro, vamos dizer assim. É aquele final que ele faz sabendo que não vai levar muitas críticas. O final B, ele não deu uma porcentagem do que ele acha quanto seria, mas ele falou que seria um final que dividiria o público. Então eu vou considerar que ele quis dizer que é praticamente 50-50. É aquele final que uma galera quer muito e o outro não quer. Esse é aquele final que, obviamente, ele não falou muito sobre, só passou por cima, porque a própria fala dele já diz o que ele quer dizer com isso, que vai ter gente que vai odiar e vai ter gente que vai amar. E o final C é o final mais polêmico que ele mencionou, porque ele falou que ele acredita que o último final dele, só 10% das pessoas ficariam satisfeitas com esse final, enquanto 90% das pessoas não ficariam satisfeitas. E aí questionado por que ele manteria esse final, se ele sabe que vai ter uma taxa tão grande, de pessoas negativas com aquele final, gerando muitas críticas, muitas controvérsias. Aí foi uma fala que foi bem interessante o que ele falou, que seria: esse final eu mantenho na minha cabeça e eu acredito que eu vou querer fazer essa obra porque é o meu final preferido entre eles. Então, o final C, que é o que as pessoas menos gostam, é o final que ele considera o preferido. Ele não falou qual é nenhum dos finais, desses 3 finais, não mencionou porque ele acredita que as pessoas vão gostar mais de um ou não gostar mais do outro, mas ele falou um pouco sobre isso. Mas, obviamente, ele falou depois disso que pode ser que nenhum desses 3 finais realmente aconteça. Ele mencionou que o ideal na cabeça dele seria ou o final C, que é o seu preferido, ou seria uma mistura de todos esses finais. Ele meio que pegar todas essas ideias que ele já teve e aí misturar para ter um final ideal. Vale destacar, provavelmente se o final C é o seu final preferido, provavelmente não é aquele final feliz como as pessoas imaginam, ele é um final mais trágico, mais triste de modo geral, e é porque normalmente é isso que você imagina, que as pessoas podem gostar menos quando personagens morrem, quando o final não é tão feliz, e ainda você tem a possibilidade de falar, provavelmente foi uma coisa que ele teve desde o seu começo, porque ele mesmo menciona que sempre sonhou em ter esse final. Então desde a idealização do mangá, desde o seu começo, quando você pensa no final, ele deve ter pensado nisso. Mas como eu falei, esses são o que ele falou sobre os 3 primeiros, mas
e existe um quarto final, que é o final D. E esse final D, ele falou que ele faria caso ele viesse a falecer. E ele não só falou qual seria a porcentagem, porque ele não falou isso. Ele falou como seria o final, as últimas páginas, pelo menos, desse mangá de Hunter x Hunter. E agora eu vou falar como ele descreveu essa fase final do final D. O final vai começar anos após o último acontecimento do último arco, quando for chegar no último arco do mangá. Vai focar numa menina chamada Jin. E essa menina estará na beira de um penhasco tentando pescar algo num lago, provavelmente voltando para a Ilha da Baleia. E por que eu falo isso? Porque enquanto ela está pescando no lago, ela está imóvel até que sua vara acaba mexendo e ela acaba conseguindo pescar o Senhor do Lago, assim como o Gon fez no primeiro volume. Logo depois disso, ela pega o peixe, coloca aquele peixe gigantesco nas costas e ela começa a andar em direção a uma mulher que está atrás dela e ela acaba falando que ela finalmente conseguiu, ela fez a promessa, cumprir a promessa que ela tinha prometido de pegar o Senhor no Lago. Logo depois disso, e ela menciona que ela é a mãe dessa menina chamada Jin. Logo depois disso, a mãe dela acaba mencionando que você tem tudo para ser uma caçadora, você tem que se tornar uma caçadora porque você tem o dom para isso, só de ver essa habilidade que ela teve para pegar o Senhor do Lago. Logo depois disso, a mãe fala isso, a Jin acaba se afastando dela com o peixe nas costas, sem mencionar nada sobre aquele comentário dela virar caçadora. Logo depois, a mãe da Jin chega perto do seu marido e ela menciona por que a Jin não concordou com a sua fala de virar caçadora, porque ela falou que o sonho dela é nunca sair da ilha. O que ela sempre fala que ela quer fazer é herdar os negócios da vovó Mito e da vovó Noko. A Noko provavelmente seria a mulher do Gon, a gente vai perceber isso mais pra frente. E a Mito é obviamente a mãe de criação do Gon, pode-se dizer assim. A partir daí, o homem dá risada e a cena continua. E logo depois que o pai sorri, por causa que ela menciona que o pai tem uma coisa muito parecida com a filha, que seria a Jin, ela menciona que ela com certeza vai sair da ilha, porque o vovô Gon foi um caçador muito famoso. Então, ele já diz, claro, que ela tem um parentesco. Essa menina provavelmente é a filha do Gon, ela é a filha do Gon, a mãe da menina, e ela quer que ela siga os passos do seu avô. E também, ela já menciona muito que qual a importância dele para esse mundo depois que o Gon fez. A gente não sabe o que o Gon fez, não sabe qual que é o último arco, mas fala que ele foi um caçador muito famoso. Então ele fez mais coisas depois do que está acontecendo agora para se tornar esse caçador tão famoso que ela menciona. Com isso, logo depois que ela menciona sobre ela ter que caçar por causa do Vogon, a menina ouve ao fundo, no coração da floresta, ou seja, ela está bem no fundo da floresta, ela ouve a conversa e ela responde falando que ela nunca vai ser uma caçadora, e a partir daí o pai menciona que ela tem um ouvido aguçado. E isso é muito interessante, porque quando começa a obra do Hunter x Hunter, o Gon tem um olfato muito apurado, e isso fazia com que ele tivesse uma habilidade diferente dos outros. E aqui mostra que essa menina tem um dom nato para ser uma caçadora. Essa cena realmente deve ser para mostrar isso, representar que ela tem um dom nato para ser uma caçadora, mas que ela realmente não vai querer ser isso de forma nenhuma. Mas essa cena é para mostrar realmente essa contradição e que provavelmente no futuro ela iria virar uma caçadora. Logo depois disso, a cena corta pra Jin indo pra loja da que é considerada Mito. E ela tá seguindo o trabalho que todo ano as pessoas da família dela faziam, que é pegar o Senhor do Lago e fazer com que ele seja aquela refeição perfeita que eles esperam todo ano pra ter. A partir daí, a Jin começa a refletir falando que a mãe dela nunca vai entender por que ela é contra ser tanto caçadora. E ela fala que, se por um lado, quando ela era criança, ela lembrava das histórias que o vô dela, o Gon, contava pra ela, muito feliz sobre todas as aventuras que ele viveu, por outro lado, a mulher do Gon, que provavelmente é a Noko, ela ficava sempre na ilha. Ela nasceu e viveu na ilha. Então, a partir daí, ela viveu anos esperando o Gon voltar. E pelo que dá pra entender pela fala da Jin, mesmo depois que o Gon se encontrou com a Noko, ele ainda continuava indo para suas caçadas, mais adulto, ele ia para as caçadas, fazia suas coisas e voltavam depois de meses. E a partir daí ela acredita que ela via, por ficar sempre na ilha, a Jin via que a avó dela sempre ficava muito triste, muito receosa, porque o marido ficava longe muito tempo, no caso o Gon, e ela nem sabia se ele ia voltar ou não, porque a missão era tão perigosa que ele podia acabar morrendo. Então, por causa disso, por causa desse receio de ver a tristeza da avó Noko, faz com que se afaste a vontade dela de nunca ser uma caçadora. A partir daí, o menino gordinho aparece na cena com uma planta abrindo a porta da loja. Logo depois disso, a criança
criança que entrou na loja e a Jean acabam preparando aquele peixe. E a Jean acaba mostrando que ela tá muito feliz na ilha, vivendo com as pessoas que ela tá, com os amigos que ela tá, e que por isso faz com que ela nunca pense em sair de lá. A aventura dela é viver tranquilamente com as pessoas que ele ama. Logo depois, um pássaro passa pela loja, e depois que ele passa pela loja, ele acaba passando por uma cidade. E essa cidade acaba mostrando várias crianças diferentes. O Togashi, nesse momento, não descreve como seria ou quais seriam as crianças ou o nome delas, mas ele deixa entender que essas crianças poderiam ser filho do Leório, do Curapaika, poderia ser filho até do Killua, poderia ser filho ou filha, né, deles. Então, meio que ele fala que poderia mostrar essas crianças para mostrar como estão cada um. Logo depois disso, lá no fundo aparece uma pessoa misteriosa que está observando tudo aquilo, e aí termina o mangá de Hunter x Hunter. E esse seria o final alternativo que o Togashi falou que iria fazer para a obra. E aí, você gostou desse final, caso ele venha a falecer? Você espera que seja um final completamente diferente? Qual seria o seu final perfeito de Hunter x Hunter? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.